Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Seja muito bem-vindo a este programa, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Estamos há 9 anos no ar e você sempre é muito bem-vindo, porque aqui você sabe de tudo o que acontece no mundo. Mas você sabe, eu sou o professor Mário Tito Almeida, mas eu não faço o programa sozinho. Tem sempre uma equipe de internacionalistas, acadêmicos de Relações Internacionais comigo nos estúdios aqui da UNAMA BR. Vamos então começar apresentando nossos locutores. Vamos começar com a acadêmica do 8º semestre, líder do grupo de mídias do Globalizando, Cauene Biapina. Tudo bem, Cauene? Tudo bem, professor. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. É sempre um prazer estar aqui. Queria aproveitar para mandar um abraço para Margarete Alves no Facebook. Muito bem, e vamos continuar apresentando na locução a acadêmica também do 8º semestre, membro da equipe de mídias, Jennifer Souza. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte da Rádio UNAMA. Gostaria de aproveitar para mandar um abraço para Bebel Chaves no Instagram. Faça como ela e siga a gente. O endereço é @programa Globalizando. Queridíssima Bebel Chaves conosco no Globalizando e também, completando a nossa equipe, estreando aqui no programa Globalizando, temos Agatha Abreu. Seja bem-vinda, Agatha. Obrigada, professor. Sempre bom estar aqui. E eu queria aproveitar para mandar um abraço para Lorena Falcão, lá do Twitter. Aproveitando, sigam o nosso Twitter, @pglobalizando. Beleza. Formada a nossa equipe aqui do Globalizando, tá na hora de dizer que cada programa tem um tema diferente e hoje nós não poderíamos abordar uma temática diferente. Hoje, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. E não poderíamos deixar de trabalhar aqui no Globalizando essa temática e com uma entrevistada altamente relevante. Eu estou me referindo a Mayara Coelho. Olha só, ela é graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda aqui pela Universidade da Amazônia. Ela foi assistente de produção na websérie Pretas de 2019 e atualmente é roteirista na Negritar Filmes e Produções, onde escreveu o roteiro da temporada emergencial da websérie Pretas e foi assistente de direção no clipe O Salto, da cantora Bá. Participou como atriz na websérie Resiliência, que foi uma das 5 selecionadas para a competição internacional Black Women Disrupt the Web. E olha que interessante. Seja muito bem-vinda, Mayara. Obrigado, bom dia a todos, todas e todes. Estou muito honrada de estar aqui hoje. E voltar para casa, né? Porque você foi formada aqui na UNAMA, né, Mayara? Para mim é um lar, assim. Eu passei muitos e muitos anos aqui, né? Nessa área acadêmica que eu gosto bastante. Até cheguei a pensar um dia seguir, né, na área acadêmica. Então aqui para mim é a minha casa. E de um tema importante e relevante hoje, sim, né, Mayara? Com certeza. Globalizando. Fique por dentro. O direito internacional público contempla várias ferramentas para enfrentar o racismo e a discriminação racial. Internacionalmente, a Organização das Nações Unidas tem incentivado esforços importantes para combater este mal. Como exemplo, temos a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1968, com a ideia de que a diversidade étnico-racial deve ser vivida como equivalência e não como superioridade ou inferioridade. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando sobre o Dia da Consciência Negra com a nossa convidada, Mayara Coelho. Ela é graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e tem uma vida imensamente envolvida na questão da arte, do cinema e sempre com essa perspectiva da questão da negritude. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, que é a pergunta do João Moraes. João Moraes, muito obrigado pelo Instagram. Ele diz assim, qual a importância do Dia da Consciência Negra? Eu acho que a gente sempre busca celebrar, né, a cultura em geral. Então, as pessoas que são de descendência italiana sempre buscam celebrar com orgulho, né? Porque eu vim de descendência italiana. E essa questão pra gente nos foi apagada. Porque geralmente nós sabemos que nós viemos da África, mas não sabemos de qual país, né? Porque a África tem muita gente que não sabe, mas é um continente. Perfeito. Então, essa questão de não saber de onde nós viemos, não saber celebrar a nossa cultura de forma específica, né? É para mim extremamente importante, porque o Dia da Consciência Negra, na verdade, seria um dia de celebrar a nossa cultura, que nos foi apagada. E é interessante porque a gente tem que até purificar nossa linguagem, né? Não, fulano de tal é escravo. Não, ele foi escravizado. Exato. Na verdade, há uma situação de subjetivação aqui, né?
Isso. As pessoas entenderem que as pessoas negras foram tiradas do seu continente, foram escravizadas, não estão aqui porque elas querem, né? Eu ouvi recentemente uma pessoa falar, acho que foi no programa da Fazenda, né, que os negros vieram para cá fugidos, assim, umas coisas que não tem nem sentido, sabe? E eu fico pensando que ainda falta comunicação e falta buscar, Perfeito. Falta estudar. E dia de também mostrar resistência ao processo de contínua invisibilização dessa identidade, né, Mayara? É que, na verdade, essa ideia de que os negros foram libertados, ela é muito maquiada, né? Porque os negros foram libertos, entre aspas, mas foram jogados à sarjeta, né, sem nenhum tipo de assistência. Então, todos os problemas sociais que a gente encontra hoje são resquícios, né, dessa negligência com o povo preto. E tem também a questão que é muito mais simbólico do ponto de vista da luta, de você festejar e celebrar o 20 de novembro do que o 13 de maio, porque mostra Zumbi dos Palmares e toda a resistência. Sim, na verdade eu acho que essa questão é mais da consciência negra, é justamente isso. Hoje é um dia para a gente pôr a mão na consciência, né? Não somente falar, que legal, eu tenho amigos negros, vamos lá, vou marcar eles no Instagram, tá? Mas quantos amigos negros tu está consumindo? Quantos artistas negros tu está consumindo, né? Livros, de quantas pessoas negras tu lê? Hoje é um dia que tu põe a mão na tua consciência e vê quantas pessoas negras tem de fato ao meu redor. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos no programa Globalizando e você sabe que aqui a gente conversa sobre temas importantes. Eu estou conversando com a Mayara Coelho. Mayara, a gente sempre lembra dessas questões no dia 20 de novembro e tal, mas me parece que essa visibilização precisa acontecer toda hora, né? Sim, com certeza. É muito importante. Hoje é o dia que a gente põe a mão na consciência, né? Como eu estou dizendo. Mas aí, o que a gente vai fazer a partir disso, que tu vai fazer no resto do ano, né? Então eu percebo que só tenho 2 amigos negros. E o que eu vou fazer sobre isso? Eu vou tentar buscar mais, conhecer mais, né? Talvez os ambientes que eu frequento, porque não tem muitas pessoas negras. Quando isso acontece, na verdade, esse é um sistema tão cego para as pessoas brancas que quando elas geralmente percebem isso, elas acabam ficando um pouco revoltadas, sabia? Eu conheço muitos amigos brancos que a partir do momento que botaram a mão na consciência, eles ficam, meu Deus, eu vou no local, eu vou no shopping, só tem gente branca, eu vou em tal lugar, só tem gente branca. Eu acho isso absurdo. Tu acaba tendo essa fase da revolta, né? Que tu realmente percebe como funciona o sistema. E tu sabes que a gente precisa escalar essa reflexão até para a questão do racismo estrutural, né? Que na verdade a própria sociedade está montada assim, né? É assim que funciona. A partir do momento que eles vão fazendo essas segregações, né, de formas sutis, porque não é, tipo, negros não podem entrar. Mas no shopping, quando a maioria das pessoas que são abordadas de forma brusca são negras, as pessoas negras já entendem que elas não podem entrar no shopping. Perfeito, entende? Muito interessante. E aí, peraí, tem o Caio Duarte que está ao vivo com a gente nesse momento e vai participar do nosso programa. Caio, bom dia! Bom dia, a minha pergunta é como as escolas e universidades funcionam para lutar contra o racismo. E o racismo estrutural tem sido debatido no ambiente? Interessante, a pergunta dele foi muito legal, viu? Como as escolas e a universidade têm se organizado para combater esse racismo estrutural. Caio, muito boa a tua pergunta, viu? Eu não consigo falar por todas, né? Porque eu não... apesar da gente ir mais em escolas de periferia, e lá esse assunto é abordado com mais facilidade, né, pela maioria dos alunos ser pessoas pretas. Na UFPA também tem bastante debate, vários eventos sobre isso. Na UNAM em específico, eu percebo que são eventos selecionados, assim, não é tipo o ano todo, né, geralmente em algumas partes do ano. E isso eu senti muita falta na UNAM. Eu lembro que a minha turma tinha 60 alunos e eu acho que eram só 4 ou 3 negros, né, e aí... Isso eu senti falta, assim, dessa aproximação. O pessoal de jornalismo, eles tinham mais essa consciência, né? De vamos nos negritar, vamos nos aproximar. E aí o pessoal de publicidade, por ser poucos negros, a gente não tinha tanto essa consciência de, a gente precisa dar uma movimentada nessa faculdade, nessa universidade. Legal. Olha, Caio, tua pergunta é muito interessante. Muito obrigado pela sua participação, viu? Que essa questão de não ter tanta proximidade, né, com a cultura afro, com a cultura negra, eu vejo assim que isso dá muito por conta da escola. Desde o ensino infantil, a gente tem várias leituras paradidáticas e assim, seria muito importante que as escolas implementassem leituras de acesso assim, para qualquer autor e
e abrangesse outras culturas, né? Porque a gente vê que não é uma coisa que a gente tem que começar a ter a consciência depois de adolescente, depois de adulto. Tem que vir assim desde pequeno, sabe? Com o sentimento de igualdade, somos todos iguais. Tem culturas diferentes, sim, a gente deve respeitar. E a gente tem que ver que tem que vir desde pequeno esse pensamento. Só que eu acho que essa questão ela é um pouquinho maior. Por exemplo, quem organiza o que entra e o que não entra nas escolas é o MEC. Então, muitos livros e muitos teóricos são barrados pelo MEC. Entende? Então, não é que a gente não consiga ter acesso nas escolas porque os professores não dão aula. É porque eles não podem ter acesso a esse tipo de livros, né? Então, cabe a nós mesmo, cidadãos, intervir nisso e falar, não, nós temos que ter livros de pessoas negras, porque a história mesmo, ela paga muito sobre o que aconteceu com as pessoas negras, né? Ela limpa e maqueia a forma que tudo aconteceu, né? Um exemplo disso é recentemente, que o presidente queria transformar a ditadura, né, em revolução. Que até mexendo no Enem, inclusive. Então, isso é maior, é lá de cima. Se a gente não mudar lá em cima, a gente não vai conseguir mudar em uma escola ou duas. Tá aí a nova face, inclusive mais uma face do racismo estrutural. Está montado por uma sociedade que embranquece de alguma forma as relações. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje sobre o Dia da Consciência Negra com Mayara Coelho. Entre outras coisas, ela é roteirista na Negritar Filmes e Produções, escreveu vários roteiros, participou de várias produções artísticas a respeito da negritude. E esse é importante porque a Margarete Alves, do Instagram, obrigado Margarete, quais dificuldades enfrentadas pelos negros dentro do governo atual? Isso é uma coisa que vem desde a época, né, da liberação das pessoas que foram escravizadas, de acesso e segregação, né, das pessoas. Sempre houve. Os negros foram mandados para as favelas, né, foram deportados, digamos, para lá e segregados, falando, aqui é o teu espaço. E aqui na parte branca tu não entra, né? E aí, quando isso, com o atual governo, principalmente o atual governo racista, muito racista, isso a gente vê fortemente. Por exemplo, o corte do Bolsa Família, né? Que não sei se vocês sabem, mas o Bolsa Família foi cortado. Ele atinge mais quem? Os negros. As pessoas pretas, porque são elas que estão na favela, são elas que têm baixa sociedade econômica, entendeu? Então, isso é uma forma que a gente mostra que o racismo, ele é muito, muito bem mostrado no governo atual, só que as pessoas não se dão conta, né? Porque elas veem, não, mas tem gente branca que é pobre, mas a maioria não é. E tu sabes, interessante que nesse governo, mesmo pessoas negras, mesmo pessoas pretas que estão no governo, são também contrárias até ao próprio movimento. Sim. Né? E isso é uma contradição, inclusive. Na verdade, o que acontece é uma coisa que às vezes a gente chama de whitewashing, que é quando as pessoas negras, para serem aceitas, elas precisam ser embranquecidas, ter o pensamento embranquecido, então fala embranquecida. Elas são forçadas, digamos, a isso, né? Elas limpam mesmo a mente delas como se fosse uma lobotomia. E isso a gente também, no meu ponto de vista, pelo menos, eu acho que a gente não deveria culpar as pessoas pretas por isso, porque é uma questão da nossa sociedade, né? Sim. E aí, claro, que cabe a pessoa se entender enquanto pessoa negra, porque isso é um processo longo. Eu demorei para me entender enquanto pessoa negra. Então, cabe a gente se entender enquanto pessoa negra e, a partir disso, né, começar a entender como funciona, de fato, a sociedade. E é muito mais difícil quando tu tá num ambiente embranquecido. Eu digo por experiência própria. Porque tu passa por uma confusão de pensamentos, né? Então, quando eu estava aqui na UNAMA, eu lidava com muitas pessoas brancas de classe média alta. E, ao mesmo tempo, a minha família do interior, né? Passando necessidade, tendo todos os seus problemas. E eu ficava nessa dupla identidade, quase, sem saber como me comportar, como agir. Porque, para minha família, eu era patricínia, porque eu andava com gente rica, com gente branca. E para cá, eu já não era ninguém, porque eu era do interior, porque eu era preta, entende? Então, essa mistura de sentimentos e coisas, ela é um processo que demora mesmo para uma pessoa negra se entender. Olha, sensacional o que nós estamos conversando aqui no programa Globalizando com a Mayara Coelho, porque nesse Dia da Consciência Negra é dia de colocar a mão na consciência mesmo, e isso é importante porque o nosso Brasil, ele tem essa perspectiva. Já nos achamos muito envolventes, todo mundo numa sociedade muito, muito bem trabalhada, mas nós percebemos que o racismo permanece de maneira muito forte. Muito bom, e nós vamos agora para mais um quadro do programa Globalizando.
Globalizando nas ruas. Muito legal, portanto, nós estamos aqui no programa Globalizando. O programa Globalizando não para. Deixa eu dar bom dia para a Paula Castro, que está na UNAM Alcino Cacela. Bom dia, Paula. Estou aqui diretamente da UNAM Alcino Cacela para conversar com a Júlia Couto. Ela é atualmente estudante do 3º ano do ensino médio e futura acadêmica de Relações Internacionais, e ela vai conversar agora um pouquinho com a gente sobre a perspectiva dela sobre o curso. Bom dia, Júlia, seja muito bem-vinda. Bom dia, equipe do Globalizando, agradeço pelo convite. Então, Júlia, me conta como é que tu conheceste o curso de RI da UNAMA e como que surgiu essa vontade de cursar Relações Internacionais. A minha vontade de cursar Relações Internacionais veio pelo meu interesse em diversas áreas do conhecimento de humanas, como a história, a geografia, a sociologia, a geopolítica, e pelo meu amor por aprender novos idiomas e conhecer novas culturas. A minha perspectiva com relação ao curso de Relações Internacionais é que com ele eu consiga ter uma visão mais ampla do mundo, conhecer novas pessoas, novas culturas e ter um conhecimento geral de todos os aspectos geopolíticos, econômicos, que é uma área que eu particularmente sou apaixonada. Sério, muito bacana, e eu já fiquei sabendo que você fez a prova de vestibular da UNAMA e foi aprovada para cursar Relações Internacionais. Então, parabéns, muito sucesso na tua trajetória. E me conta um pouquinho qual a tua expectativa para começar o curso, como é que está sendo essa ansiedade toda para começar a estudar Relações Internacionais. Ouvi ontem o meu nome na rádio, principalmente relacionado a esse curso, que já é um curso que eu já tenho conhecimento há uns 3 anos. Foi, assim, de uma emoção, de uma alegria imensa, tanto que eu encontro para minha família. Ano que vem são novas, uma nova mudança do meu jeito de me relacionar com as pessoas em uma universidade, principalmente como na UNAMA. Eu espero ter alegria e poder compartilhar o meu conhecimento e conhecer novas pessoas. Esse curso que é tão bom e tão apreciado aqui no Brasil. Muito bem, essa foi a Júlia Couto conversando conosco aqui no Globalizando. Estou aqui diretamente da UNAM Alcino Cacela e ela conversou um pouco com a gente sobre a perspectiva e o amor dela pelo curso de Relações Internacionais. Júlia, muito obrigada pela sua participação e muito sucesso na sua nova trajetória. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, equipe do Globalizando. E agora segue com você, professor. Legal, Paula, dê um abraço nosso para a Júlia, equipe do Globalizando. Abraça a Júlia e seja muito bem-vinda a um dos melhores cursos da Universidade da Amazônia. Globalizando. Fique por dentro. A luta contra o racismo no Brasil começa ainda no período colonial. As rebeliões, os quilombos e as irmandades formadas pelos escravizados eram os primeiros movimentos negros do Brasil quando lutavam pela sua liberdade. Atualmente, a luta dos movimentos negros não é apenas pelos seus direitos, mas sim por ocupar cada vez mais espaços na sociedade, de forma representativa e participativa, já que a maioria das posições de poder ainda são ocupadas por pessoas brancas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Antes de nós conversarmos com a Maiara Coelho, olha só, é interessante mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando agora. Lidiane da Silva está acompanhando a gente, Paulo Costa está acompanhando a gente, meu querido irmão Júnior Almeida está acompanhando a gente. Muito obrigado por estar conosco no programa Globalizando. Estamos conversando com a Maiara Coelho sobre o Dia da Consciência Negra. Tem uma pergunta bem legal aqui, Maiara, no Twitter. A Maria Rodrigues está perguntando o seguinte: como que se desenvolve a luta do racismo dentro de outros âmbitos de movimento, como o feminista, por exemplo? Ouvindo pessoas negras. É isso, às vezes a gente tem que, na luta, a gente quer muito falar, né, ter a nossa voz, mas assim, tem muitas pessoas querendo falar, inclusive as pessoas negras. Então, se tu quer realmente, de fato, ter um movimento mais inclusivo, tu precisa ouvir essas pessoas. E aí, no feminismo negro, nós temos Bell Hooks, né, nós temos a Djamila Ribeiro, temos várias escritoras muito boas, que tem livros assim maravilhosos sobre o feminismo negro e que as pessoas podem estar lendo, né? Pessoas feministas brancas podem estar lendo para ter uma consciência. Quando eu li O Feminismo é para Todos, da Bell Hooks, eu mesma que sou negra, me abri os olhos para várias outras coisas que eu não estava percebendo, né? Então essa questão que eu te falei, dessa confusão que a gente fica quando a gente está num ambiente branco e ao mesmo tempo num ambiente, né, de negros, essa confusão eu entendi com O Feminismo é para Todos.
Tu sabes que é interessante, vocês produzem arte, né? Fala um pouquinho dessa websérie que está sendo produzida e lançada hoje, né? Isso, hoje lança o primeiro episódio, vão ser um por semana. E hoje lança o primeiro episódio do Pretas na Pandemia e vai ser lançado no IGTV do Instagram Pretas Websérie às 6h30 da tarde. Mayara, conta pra gente um pouquinho qual que foi o porquê dessa websérie, o que ela planeja contar, qual que é o objetivo maior, né? Qual que é a grande lição, assim, dessa websérie? O Pretas no geral, mas especificamente o Pretas na Pandemia, ele é uma websérie de denúncia, né? A gente estava no processo de pensar a produção da segunda temporada quando surgiu a pandemia. A gente falou, a gente precisa falar sobre isso. Quando a gente viu a primeira pessoa a morrer de Covid foi uma mulher preta, empregada doméstica, sabe? Isso é muito... emblemático. É muito importante para a gente entender que não é algo separado, né? Uma pessoa ou duas. A maioria das pessoas que morreram na pandemia foram pessoas pretas, justamente por causa dessa disparidade social, né? Então, numa questão de sanitária, né, mundial, as pessoas que são mais vulneráveis são as que vão sofrer, né? Não está todo mundo no mesmo barco. Às vezes as pessoas não tem nenhum barco, né? Então a gente tem que entender isso. E aí a gente busca, com a websérie, tratar da pandemia de uma forma real. Porque o que aconteceu muito foi as pessoas tentando suavizar, né? Se tu for abrir o jornal, ai, que legal, tá diminuindo o consumo de carne. Mas por que tá diminuindo? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. Enquanto tá diminuindo o consumo de carne, tem gente procurando comida no lixo. Perfeito. Entende? Perfeito. Não dá para romantizar isso. E o Pretas na Pandemia é justamente isso, falar de tudo que as mulheres pretas sofreram durante a pandemia sem romantizar. Legal, e o Globalizando vai estar presente, né? Fazendo toda a cobertura disso, né, Cauene? Com certeza, a gente vai compartilhar, mandar para todo mundo, assistam. @Pretas Websérie, né? Pretas Websérie no Instagram e no Twitter. Tá dado o recado aqui no programa Globalizando. É bom que a coordenadora, líder da equipe de mídia esteja presente para logo fazer o link disso aí. Muito bom mesmo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O Dia da Consciência Negra é o tema do programa Globalizando de hoje. Estamos conversando com Mayara Coelho. Mayara, nós falávamos agora há pouco do governo atual brasileiro, né? A gente percebe o retrocesso na medida em que muitas lutas, muitas conquistas feitas por lutas foram perdendo a força exatamente porque o próprio governo foi esvaziando essas conquistas. Isso torna o problema ainda mais sério porque você vê mais gente sofrendo com isso, né? Isso, essa questão do apagamento e tentar calar a voz, né, das pessoas pretas, ela é muito grave porque eles sabem que a gente tem muito o que falar e sabe que tudo que a gente tem para falar é importante. Então, não é que a gente vai convencer as pessoas a fazer o que a gente quer, é porque o que a gente quer falar é importante, não é? A gente não está tentando manipular ninguém, a gente só está tentando mostrar a nossa realidade. E o mais interessante é que parece que as pessoas nesse governo, nesse momento histórico do Brasil, se sentem muito à vontade para praticar atos de racismo fáceis e às vezes são muito acobertados. Estou me lembrando agora de um caso no futebol, né? O jogador Celcinho foi efetivamente vítima disso e ontem o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva disse, não tem nada a ver, dá os pontos de novo para aquela equipe. Ou seja, essas ideias reforçam um racismo do dia a dia, né? É porque quem está lá é branco. Exatamente. E essa é uma questão séria. Tem uma pergunta sobre isso, viu, Mayara? A Raimunda Nascimento pelo Facebook. Obrigado, Raimunda. O movimento negro enfrenta problemas em outros países com a frente conservadora? Os negros enfrentam problemas no mundo todo, né? Não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, no mundo todo. É uma situação até desconfortável. Por exemplo, eu vejo as pessoas sonhando e falar, eu vou viajar, eu quero morar em tal país, eu quero morar em tal país. Eu tinha muita vontade de morar na Coreia, por exemplo. Eu gosto muito, né, da cultura coreana. Só que quando eu fui estudar sobre a Coreia, eu percebi que é um país muito racista. Então, assim, os negros não têm nem liberdade de se sentir pertencentes a outro país. Exato. Entende? É uma complicação que é mundial. Então, é um assunto que a gente deve abordar a nível mundial também. Legal, a Mayara Coelho está tocando em pontos muito sérios aqui e eu quero te dizer que, de fato, nós, em relações internacionais, começamos a perceber exatamente isso. Existe uma hegemonia de pensamento, existe um saber-poder e as estruturas de poder estão na mão de pessoas brancas ou se negras que fizeram totalmente aquele processo de embranquecimento. Exato. Quando a gente deixa, principalmente homens brancos no poder, a gente percebe que cada vez mais as pessoas pretas vão se apagando. Por isso a necessidade de falar que
precisamos de pessoas pretas em cargos de liderança. Não é somente, eu tenho uma empresa e tem pessoas negras na minha empresa. Tem uma ou duas e a maioria delas estão em cargo pretos, né? É na questão estrutural mesmo. Tu tem uma empresa, mas os teus funcionários pretos são assistentes, né? Nunca é um diretor, um líder de alguma coisa, chefe de alguma coisa, entende? Como é que tu vai dar espaço para uma pessoa preta de fato ascender e fazer com que as ideias dela sejam realizadas, se tu não dá a oportunidade dela liderar, né? Eu ouvi recentemente até um caso conhecido da Nubank, que dava a falar que não tinham líderes pretos porque acreditava que os pretos não tinham preparação para isso, né? E aí houve um rebuliço, ela pediu desculpa e tudo mais, mas eu acredito que esse é um pensamento da grande maioria das pessoas que são líderes das grandes multinacionais. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Antes de eu falar do site internacional da Amazônia, quem me mandou mensagem dizendo que está acompanhando o Globalizando foi a professora Cristiane Menezes, que vai estar conosco, inclusive, no próximo sábado aqui para falar dos 40 anos de fonoaudiologia no Brasil. E agora eu estou recebendo aqui nos estúdios a moderadora do site internacional da Amazônia, Yasmin Garcia. Tudo bem, Yasmin? Tudo bem, professor? Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, Maiara. Bom dia a todos os que estão nos escutando na Rádio Nama. Fala pra gente o que é o site internacional da Amazônia. Então, o site internacional da Amazônia é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais que produz artigos, resenhas e vídeos totalmente inéditos lançados a cada dia da semana e feito exclusivamente pelos internacionalistas da Amazônia. Muito legal. E aí tem produção toda semana. Me diz o que vai acontecer na próxima semana. Essa semana está recheado de textos muito interessantes. Dia 22, na segunda-feira, nós vamos ter as reflexões internacionais sobre as populações negras no Brasil, feito pelo Antônio do sexto semestre. Na quarta-feira, nós temos uma análise sobre as eleições do Chile, feito pelo Pablo Gomes, do sexto semestre também. E na sexta, dia 26, nós temos o Desafios do Comex no Pará, feito pelo Vitor Azevedo, também do sexto semestre. Legal, Yasmin. E você faz a produção de resenhas. Fala pra gente o que é produzir resenha para o site internacional da Amazônia. É um trabalho muito interessante a gente poder relacionar filmes e séries que a gente está acostumado a assistir desde criança ou até mesmo na nossa adolescência e relacionar isso com relações internacionais, com teorias e com acontecimentos históricos é muito gratificante. Legal. Yasmin, muito obrigado pela sua participação no Globalizando. Só fala pra gente como é que se encontra todo esse conteúdo. Se você ficou interessado e quer ficar atualizado com as notícias do mundo, curta a nossa página do Facebook, Site Internacional da Amazônia, e nos siga no Twitter e no Instagram, o @Inter da Amazônia, sem repetir o A. Legal, essa foi Yasmin Garcia pelo programa Globalizando pelo site internacional da Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E nós estamos com Maiara Coelho falando do Dia da Consciência Negra. O Twitter nos apresenta a pergunta do Felipe Souza. Maiara, ele pergunta o seguinte: como as organizações internacionais têm atuado em relação à pauta do movimento negro? Essas ações geram realmente resultados? Sim, eu acho que essa é uma questão muito complicada, porque quando a gente fala das organizações do movimento negro, é uma coisa muito tida como violência, né? Então, quando os negros protestam, eles são tidos como revoltas, como violentos, né? Os movimentos negros nunca são vistos como pessoas protestando por direitos. São reprimidos com mais violência, inclusive. Exato, com mais violência. Então, muitas organizações até têm consciência de que tem que apoiar movimentos negros e aí elas tentam entrar em outros países. Então, tem muitas organizações da Europa que financiam projetos no Brasil, né? E só que essas organizações, elas optam por financiar de forma silenciada. Então, elas não gostam de botar o nome delas nisso, não gostam de se mostrar que elas estão financiando isso justamente por essa pressão que elas sofrem dos líderes. Então, essas organizações estão muito preocupadas em como elas são vistas, né? Porque elas são vistas como se elas são apoiadoras de pessoas pretas, elas automaticamente não são empresas de bom valor, de qualidade, entende? Deixa eu fazer uma pergunta fora do roteiro. Como é que você se sente formada pelo NAMA, publicitária e tal, trabalhando na área especificamente? O que é que isso te traz como compromisso social, inclusive? Eu percebi aqui que eu tive aquele acesso de 0,01% da população preta tem, né? Que é estudar em uma universidade particular. Graças ao ProUni, né? Eu tive bolsa integral. Então, eu agradeço muito os órgãos que conseguem, né, ainda manter o pouco que tem, né, dos benefícios sociais que a gente tem.
E aí, quando eu entrei aqui, eu percebi que eu tinha algo a fazer com propósito, perfeito, né? Porque eu fui a primeira da minha família, até então a única da minha família a estar formada numa universidade. E isso para mim foi muito grande, porque foi o que me movimentou durante a faculdade toda. Não vou dizer que eu não passei episódios de racismo, não vou dizer que eu não passei por dificuldades aqui dentro, né? Obviamente, toda pessoa negra vai passar. E só que o que me moveu é isso, né? Eu lembro de quanto a minha família se esforçou para eu estar aqui e eu não tinha o direito de desistir, perfeito, né? Tem essa pressão também. E quando eu me formei aqui, eu falei, eu tenho que fazer algo com isso. Eu não posso deixar que essa oportunidade cresça em mim, porque é exatamente isso. 1 se forma, 2 se formam, mas a minha vontade é que todas as pessoas pretas tenham a oportunidade de se formar também, seja numa universidade particular ou numa pública. Legal, Maiara Coelho. Eu me emocionei com a fala dela, porque de fato é uma resistência pesada e parece que é um mundo que está nas costas, né? Isso a gente vai levar para a vida, com certeza. E este foi o programa Globalizando de hoje. Um prazer ter você conosco. Muito obrigado a muita gente que mandou mensagem para a gente, participou. Esse é um programa que é feito para você. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Se você quiser dar sugestões de temas, nós temos um e-mail que é o programa globalizando@gmail.com. Temos nossas redes sociais. Participe. O programa é seu também. Deixa eu agradecer a presença queridíssima da Maiara Coelho. Maiara, foi muito boa a sua presença. Eu falei aqui em off para você. Para nós é um compromisso. A gente se compromete também a não só fazer isso no Dia da Consciência Negra, mas discutir essas temáticas e envolver a comunidade acadêmica nessa discussão. Muito obrigado, e eu quero também que você faça de novo a propaganda da websérie. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, né, poder voltar à minha casinha e poder conversar com vocês. Eu me sinto muito, muito, muito feliz dentro desse ambiente. A UNAMA me proporcionou momentos muito felizes na minha vida, então eu me sinto muito bem aqui dentro. Falando da websérie, hoje, gente, por favor, vão lá no Pretas Websérie no Instagram e no Twitter também, e vão Ai, desculpa, fiquei até nervosa agora, que eu tô, é o meu primeiro roteiro, né, a ser lançado, então eu tô muito, muito, muito ansiosa. E vão lá assistir, gente, tá muito legal, assim, a gente tá falando de uma forma muito simples para que todas as pessoas assistam. Claro, a gente faz o Pretas para as pessoas pretas da periferia, é a nossa intenção, mas a gente escreve de uma forma que todas as pessoas consigam entender, porque a gente quer que esse assunto seja abordado em todos os âmbitos, né. Só que a nossa intenção é levar isso para a periferia. Então, dia 25, nós vamos ter uma mostra presencial, né, pelo Teles em Movimento, que é um do festival que é da Negritá também. E aí a gente vai exibir ele lá no Porto do Açaí, no Jurunas. Legal. Para entidades também de organizações de lá das periferias, como a Terra Firme Jurunas. E vamos exibir o Marighella também junto. Opa, legal, legal. E aí a gente está muito, muito feliz em fazer isso, porque a Negritá, ela não é só uma produtora audiovisual, ela é uma produtora com impacto social. Tudo que a gente faz, a gente busca dar um retorno, né, para essas pessoas de comunidade, para as pessoas da periferia, as pessoas quilombolas e ribeirinhas. A gente também trabalha com pessoas indígenas, né, então tudo que a gente busca fazer é dando um retorno para eles, porque eu acho muito ruim essa visão do audiovisual em chegar numa comunidade, fazer um filme e ir embora, né? Sem nem saber o nome das pessoas, às vezes nem lembro o nome dessas pessoas. Então, a gente sempre busca mudar, né, o cinema e mudar o audiovisual para que ele seja um cinema com impacto, um cinema que tem acesso a todos. Legal, leve o nosso abraço a toda a equipe do Negritá, Joyce, todo mundo mesmo, para sentir sempre muito acolhido, viu? Tá bom. Muito bem, deixa eu agradecer a nossa equipe que esteve hoje na condução do programa, a começar por Agatha Abreu, ela é membro da equipe de conteúdo. Agatha, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Sempre muito bom estar aqui, ainda mais com a Maiara, com falas tão importantes. E eu queria aproveitar para mandar um beijo para as nossas ouvintes Camila Neres e Célia Neres, e também para falar que no próximo sábado o Globalizando vai ser em dose dupla e nós vamos ter na rádio os desafios do comércio exterior no Pará. Na verdade, vai ser sobre os 40 anos de fonoaudiologia. Houve uma mudança do programa do próximo sábado. Isso mesmo, professor. E o tema da live vai ser o combate à violência contra a mulher. Então, fiquem ligados. Legal, obrigado, Agatha Abreu. E agora nós vamos agradecer a Jennifer Souza, ela é membro da equipe de mídias. Obrigado, Jennifer. Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, Maiara, por essa discussão muito importante, muito relevante, né?
Eu gostaria de lembrá-los de seguir as nossas redes sociais, no Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, @pglobalizando e no Instagram, Programa Globalizando. Legal, Jennifer, obrigado. Agradeço também a líder da equipe de mídias, a Cauene Biapina. Obrigado, Cauene. Eu que agradeço, professor. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Maiara. Foi muito importante, assim, pessoalmente para mim, estar aqui por dentro dessa discussão, né? Eu acredito que eu, como uma pessoa branca, jamais vou chegar a entender o que as pessoas negras passaram e passam ainda hoje, mas eu acredito que justamente por eu estar nesse espaço de privilégio, eu deveria me aproveitar desse espaço de privilégio para estar auxiliando, né, lutar ao lado das pessoas negras e tentar auxiliar a abrir esse espaço para que todas as pessoas possam um dia conseguir ter esse acesso igual a exercer os seus direitos de forma igualitária. Então, muito obrigada de verdade pelas suas palavras, pela sua contribuição aqui hoje. Legal, obrigado, Cauene. E este programa também foi produzido pelas internacionalistas Carol Nascimento na coordenação, Verena Moura na revisão de roteiro, Luísa Veiga na playlist, além de Jade Germano nas orientações, Maria Clara Amadorra e Camille Freitas na playlist, Larissa Schoenberger, que está aqui nos estúdios coordenando os trabalhos, e Lucas Patrick nas entrevistas, Iane de Paula nas curiosidades, Carlos Eduardo nas oportunidades, Emi Vilas Boas, Letícia Yukari, Yuki Kawai, Gabriela Grosso, Heloísa Couto, Lana Borges, Sara Tavares e Stephanie Rodrigues nas mídias, Paula Castro, Vitor Azevedo, Ana Grimati nas externas, Eduardo Soares, Vitor Calderaro na produção de conteúdo, Giovana Lima, Brenda Macedo, que foi nossa cronometrista aqui do programa Globalizando, e Camila Neres, que está também no suporte dos estúdios, são responsáveis pelo roteiro. Leonardo de Castro, Luiz Queiroz nas manchetes, Sérgio Salles no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio é de Wardel Monteiro. A apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.